Programa Ciro Santos Convida. Oi, gente, eu sou o Ciro Santos e o programa deste sábado tá incrível, porque vamos conversar com uma doutora, Aline Teixeira, maravilhosa, que vai conversar conosco sobre o quê? Harmonização facial e desarmonização, que agora tá na moda, né, doutora? Agora tá uma loucura, a pessoa harmoniza e depois desarmoniza. Como é que é isso? Pronto, na verdade, Ciro, esses procedimentos de desarmonização, eles vieram devido muitas vezes aos excessos de preenchimento, né, de toxina, enfim, de diversos procedimentos que são feitos e que as pessoas começam a se desagradar da sua autoimagem. Da sua autoimagem, né? E eu também me desagradei porque eu não apresentei que ela é muita coisa. Ela ali é fisioterapeuta dermatofuncional. O que mais você faz? Conta pra gente. Eu sou docente universitária, né? Atuo em algumas universidades. Tenho doutorado em ciências médicas cirúrgicas, mestrado em saúde coletiva, especialização em dermatofuncional e residência em harmonização facial. Pronto, já me deixou lá embaixo. Mas tudo bem, tudo tranquilo. É muita coisa, né? Então, isso agora é o que está realmente acontecendo. Então, a pessoa, por exemplo, se eu quero fazer uma harmonização, eu acabo achando, vou melhorar meu rosto, né? Aí coloca aqui, daqui a pouco vejo que fica excesso. Exatamente. Né? Isso traz prejuízos à saúde? Prejuízos a depender do tipo de material que você possa utilizar, sim. Né? Tá. Mas para que a gente possa iniciar esse bate-papo, acho que é interessante primeiro a gente começar falando o que é a harmonização facial. Exatamente. O que é harmonização facial? Vamos começar por isso. Quando a gente fala nesse procedimento harmonização facial, esse tema eles não remete muito, até o próprio nome já fala, né? Harmonizar. O que é harmonizar? É você trazer simetria, você melhorar proporções daquela face, por exemplo, quando se fala de harmonização facial em si, na região do rosto. Então, muitas pessoas, às vezes, incomodam com a região de um queixo, não sei se vocês já perceberam, mas tem pessoas que tem o queixinho bem pra dentro, fica aquela região assim pra dentro, né? O queixo pra dentro, ou então a maçã do rosto, que é essa região aqui de zigomático que a gente chama menos proeminente, um nariz que não tá legal, um lábio muito fininho. Então as pessoas, né, não gostam daquelas proporções e a harmonização ela visa exatamente isso, proporcionalizar e trazer essa simetria de uma forma geral para aquelas áreas que não estão legais. Harmonizar, né? Harmonizando, exatamente. Já diz o nome. O nome já Eu fala. tentei harmonizar meu nariz porque eu tinha meu nariz quadrado, era tipo um quadrado. Há muitos anos, com o doutor Navarro, eu botei uma massinha aqui. Não sei nem qual é o nome da massa. Mas eu acho que tá ficando quadrado de novo. Mas é uma batata meu nariz. Mas eu não quero mexer porque aí já não é mais harmonização. Sim. Aí acaba com questão de cirurgia. Sim. E cirurgia no nariz é perigoso. Existem, né, muitos detalhes aí que precisam realmente tomar cuidado. E qual é o perfil de quem ele procura, Aline? Pronto, na realidade, a harmonização facial, né, ela tem diversos perfis hoje em dia. Com a questão do envelhecimento, né, hoje em dia, a partir dos 25 anos, na verdade, a gente já fala em envelhecimento cutâneo. Então, a partir dos 20 anos, nosso colágeno começa a cair. Então, consequentemente, as pessoas começam a ficar insatisfeitas com alguns detalhes. É aquele bigode chinês, famoso bigode chinês, que aparece, que a gente chama cientificamente de sulco nasogeniano. É o bigode. Eita, que nome, suco nasogeniano. É um palavrão, né? Suco nasogeniano. Ei, vai pro suco nasogeniano. Pronto, então aquele bigode chinês, né, o sulco nasogeniano, é algum contorno da mandíbula, né, então começa a cair as proporções de uma forma geral, o envelhecimento, e aí as pessoas começam a buscar. O perfil mais procurado hoje em dia é na faixa dos 40 anos em diante, de 40 a 60, 65 anos, mas não que o público mais jovem não esteja procurando. Estão procurando muito também, público jovem também procurando, né, muitas meninas novas já começando a querer colocar lábio vem sendo uma grande boom do momento, porque é algo que traz... boom, você falou grande boom, e também tem gente que quer ter grandes bumbuns. Com certeza. Que aí já não é harmonização facial. Aí já passa a ser harmonização corporal. Né? Então, assim... Isso você não faz? Também a gente realiza também a harmonização. Também. Sim. Também. Então como eu estava falando, a questão dos lábios, ele traz muita sensualidade, né? Então, muitas mulheres retratam exatamente isso. É a sensualidade naquele lábio, quando você traz uma proporção bonita, mas claro que sem exceder, né? A gente está falando de harmonização. Então, o grande tchan da questão é a naturalidade e respeitar as proporções daquele indivíduo. Porque tem gente que passa dos limites, né? Exatamente. Não, coloca mais um pouquinho aqui, doutor. Isso. Não, achei que foi pouco, coloca mais.
Isso porque está inchado na hora. Isso. Imagine depois. É. E qual o produto que você usa, ou que vocês, doutores, usam? Qual é o produto que, pois não, esse a gente está usando, que esse é moderno, esse não vai dar problema futuro? Porque antigamente nós tínhamos um amigo que colocou vários tipos Sim. no corpo inteiro e voltou malhado. Foi para São Paulo e 4 dias voltou malhado, com peito, com não sei o quê. Um produto que ninguém nem sabia o que era. Isso aí é muito perigoso, né? Isso Porque é perigoso. com certeza vai ter várias repercussões negativas aí ao longo da vida. Tá. O que vocês estão usando Pronto. normalmente hoje? Quando a gente fala em harmonização em si, na verdade é um conjunto de técnicas que a gente associa para trazer esse efeito de simetria, qualidade da pele e melhora dessa proporção. Certo. De uma forma geral, para trazer esse aumento de volume, né, são os preenchedores. Sim. O preenchedor que a gente utiliza é o ácido hialurônico. Antigamente, é o seguro, né? É o seguro. Tem algumas pessoas ainda, mas que a gente nem indica mais, né? Dentro dos profissionais capacitados, é algo que a gente não utiliza, né? Não utiliza, em letras maiúsculas, bem grande, não utiliza, chama-se de PMMA. Pronto, eu já ouvi falar sobre isso. Pronto, Não utilizem, ela não botou, ó, grande. O PMMA, ele é uma substância sintética e que ela é permanente, que chama, diferente do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, com o passar dos dias, o passar dos meses e anos, ele vai degradando e a pessoa precisa fazer novamente aquele procedimento. O PMMA não. As pessoas procuram porque, não vai ser mais barato, eu não vou precisar fazer de novo. Então, coloca na intenção de ficar para sempre. Mas por ser uma molécula que não é conhecida pelo nosso organismo, acaba podendo ter reações, podendo não ser compatível com o organismo, podendo, né, o organismo rejeitar de uma forma geral. Então pode trazer necrose, pode trazer uma série de outras complicações. Você falou uma coisa muito interessante que eu vou passar para vocês, público, que por exemplo, silicone, né? Quando se fala em silicone hoje em dia, tem que se colocar prótese Sim. ou um silicone perfeito. Uhum. Eu tive um caso na minha família, muito desagradável, com a minha irmã falecida já, onde ela tinha a perna muito fina e ela resolveu botar silicone. Né? E ela resolveu botar silicone, só que na época ela botou um silicone que era talvez um óleo, eu acho. Sim. Ficou lindo a perninha dela, mas não demorou 3 anos para começar a dar necrose, buracos absurdos. Então, assim, tome cuidado com os produtos que use, tome cuidado com os profissionais, porque nós temos visto por aí muita rejeição, Sim. muita gente com problema, principalmente quando nós começamos no bumbum, Sim. não é isso? Mas esse tipo de rejeição pode vir a acontecer também no rosto? Pode vir a acontecer. Com ácido hialurônico não é comum acontecer, a não ser que seja colocado na camada errada, de forma errada, tenha tido infecção no local, porque é necessário fazer um pertuito, que a gente chama que é um pontinho, né? Para poder passar a cânula e, consequentemente, injetar aquele produto, né, na camada correta. Então, pode ter algum problema caso tenha alguma infecção, alguma inflamação, enfim, alguma coisa no local. Mas, de uma forma geral, o ácido hialurônico ele é super seguro, porque ele, inclusive, faz parte da nossa matriz, né, extracelular, que a gente chama. Então, ele é um produto que é conhecido pelo nosso organismo. Por isso que não é algo que é comum de dar reações alérgicas. E o né? nosso corpo absorve com o tempo, exatamente. Diferente do PMMA, que ele cria como se fosse uma bolha ao redor. Eu conheci uma pessoa também que tinha uma bunda linda, um bumbum muito bonito. Exatamente. E a gente tocava, a gente via que ali não era normal. Ali deve ser PMMA, muito duro. Certeza. E isso no futuro pode dar problema. Sim, com certeza. Né? A gente não sabe quando. Tem gente que vai passar a vida inteira e não vai ter nenhum problema, mas tem gente que com pouco tempo depois pode vir a ter um problema. Foi o caso, eu acho que o caso da minha irmã, por exemplo, que deu problema e tinham vários homens travestis que colocavam esse mesmo problema que não dá. Claro, o homem é diferente da mulher, a estrutura. E cada indivíduo é um indivíduo, né? Assim, às vezes dá problema num, não dá no outro, e assim, a gente não tem como... É uma loteria, na verdade. Né? É uma loteria, mas assim, uma das grandes preocupações que a gente tem hoje em dia é exatamente fazer tudo o que é correto. Então, e utilizar produtos de qualidade, procurar profissionais de qualidade, porque às vezes as pessoas, eu procuro pelo mais barato. Não, eu vou no profissional mais barato. Aí é onde mora o perigo, né? Aí é onde mora o perigo. De procurar o profissional mais barato, porque consequentemente provavelmente está usando um produto que não é de qualidade, não teve uma formação adequada, então tudo isso vai... Já que está cobrando barato é porque comprou barato. Né? Alguma coisa tem, né? E quais são os riscos, assim, os principais riscos de, sei lá,
que pode vir a acontecer uma harmonização facial? Não que aconteça sempre. Pronto, tá? Os principais riscos são infecções, de uma forma geral. Sim. No caso das rinomodelação, que a gente chama, que é o preenchimento, né, da região do nariz, pode acontecer cegueira, caso seja pego, por exemplo, o nervo ocular. Olha isso, gente. Bem perigoso, né, no caso. E necrose de tecido, né? Então também... O que é necrose de tecido? Necrose é como se fosse a morte. Esse nome necrose é morte. Tá. Então, por algum motivo, causa uma infecção e aí começa a ficar roxeado na região e aí vai causando a morte tecidual. Meu Deus do céu. Além de hematomas, né, que são... Sim, né, que aí acontece, né? Eu vou deixar meu nariz de batata mesmo, não vou mexer não, porque não tem mais idade para mexer. Aí a personagem que eu faço, a gente faz com maquiagem, põe ele bem fininho com a maquiagem escura e dá um jeito. Mas eu nunca pensei em fazer a harmonização. Mas se for necessário, eu acho que eu faço. Eu acho que eu não tenho esse medo, não. Acho que, até por ser artista, por trabalhar com a minha imagem, faço. Como eu lhe falei antes no intervalo, eu estava dizendo para ela que me incomoda isso aqui, que é o colágeno caindo, não é isso? E antigamente se colocava fio de ouro, né? Pronto, vamos falar sobre isso. Fio de sustentação, né? Fio de sustentação. Hoje já não coloca mais, coloca fio de colágeno. São porque o colágeno, de sustentação que chama. Ele absorve, o nosso corpo absorve. Exatamente. Então, assim, até com esse processo de envelhecimento que a gente vinha conversando, que é dentro da harmonização facial também, existem vários procedimentos, várias técnicas. As mais conhecidas, de uma forma geral, que a gente chama, são 4. Primeiro, os preenchedores, que é quem faz essa transformação um pouco maior de volume. Nós temos também a toxina botulínica, né, o famoso Botox, que é muito conhecido. Nós temos os fios de sustentação e nós temos os bioestimuladores de colágeno. O que é cada um deles? Os preenchedores é exatamente esse ácido hialurônico que a gente coloca, né, naquela camada adequada, exatamente para dar um volume, para dar uma sustentação maior, né, para deixar aquela proporção mais bonita ali daquela face, por exemplo. Claro que respeitando a individualidade e a simetria de cada indivíduo. Os fios de sustentação são fios próprios que são colocados, normalmente eles fazem um certo tracionamento da pele, mas lembrando que muitas vezes as pessoas pensam assim, ai doutora, na hora que puxar aqui eu vou ficar assim para sempre? Não, ele também tem uma certa acomodação e a função dele principal é esse estímulo de colágeno, como a gente veio comentando. Exatamente. E ele assim, ele não é aquela cor que na hora fica, não é um preenchedor. Você vai colocar, ele com o tempo ele vai se adaptando à sua pele. É que nem um bioestimulador de colágeno também. Os bioestimuladores, existem várias marcas no mercado, né? Vários produtos, por exemplo, que são colocados, né, também profundamente nessa camada da pele e ele serve exatamente para estimular esse colágeno. Então, ao longo prazo, você vai olhando para aquela pele e vai dizendo, nossa, sua pele está mais bonita, sua pele está mais radiante, melhora a textura, né? O produto vai se adaptando ali e vai estimulando aquele colágeno e aquela elastina no rosto do paciente. E a toxina botulínica, né, que é um dos queridinhos também, ela é utilizada principalmente nesse terço superior da face com a finalidade de paralisar a musculatura. Então, a gente que faz muita mímica facial vai começando a formar ruguinhas, linhas de expressões de uma forma geral, e essa toxina, ela paralisa, de forma que a gente vai evitar essas rugas, né? Se transformarem, que a gente chama de rugas dinâmicas, em rugas estáticas. Aquelas rugas do movimento, evitar que elas se transformem naquelas rugas fixas. Pronto. Tá vendo aí, gente? É muita coisa. Mas agora, o principal que eu acho que vai ser bem legal a gente conversar, mas só que daqui a pouco, depois do intervalo, vai ser a desarmonização. Por que estão fazendo tanto, principalmente os artistas? Vamos falar sobre isso? Vamos? Então, fique aí que o Ciro Santos convida a volta já já para falar sobre a desarmonização facial. Aguarde. Voltamos com o programa Ciro Santos Convida e, como eu já havia dito, vamos falar agora sobre desarmonização. Doutora Aline, desarmonização facial. Por que tem acontecido agora com tantos casos? A gente, quer dizer, claro que deve existir vários casos de pessoas que não são famosas, mas os famosos agora. Qual desses que você viu que foi... Não, isso aí tinha que ter feito realmente desarmonização. Pode falar, fale para a câmera e vamos contar tudo.
Pronto, na realidade, esses casos, né, de desarmonização facial, eles vêm acontecendo muitas vezes devido aos excessos. Como a gente comentou lá no comecinho do primeiro bloco, né, hoje com essa questão do envelhecimento, né, de se sentir mais belo, se sentir mais bonito, com a autoestima mais elevada, as pessoas acabam muitas vezes pecando pelo excesso nesse caso. E aí, consequentemente, coloca demais e aí a pessoa começa muitas vezes a nem se reconhecer mais. Então, assim, uma das pessoas, né, que viralizou, inclusive, aí nas redes, né, foi a retirada a desarmonização da Sheila Carvalho. Da Sheila. Né, assim como também a GK. E o que é que a gente observa? Né? Eram famosas que realmente, ao longo do tempo, isso não é uma coisa da noite para o dia. Sim. A pessoa vai colocando um pouquinho aqui, aí coloca 1 ml, depois coloca mais um, aí, doutora, ficou pouco, coloca mais um pouquinho. E assim, nesse processo, vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando a pessoa se percebe, ela está completamente transformada. E não é mais ela. E não é mais ela. Aí começa a perder a naturalidade. Então, qual é a grande ideia da harmonização? A harmonização, ela é incrível, pessoal, ela é maravilhosa, mas tem que ser feito com naturalidade. Afinal, nós somos seres únicos, nós somos criados, né, por Deus, né, com cada um com sua beleza, cada um com suas proporções, cada um com seu jeitinho. Claro que a gente deve melhorar, deve diminuir aqueles pontos que não são legais e melhorar aqueles pontos que te fazem mais bonita, que podem, né, realçar a sua beleza, mas também transformar o indivíduo por completo, passa a ser outra pessoa. Eu acho que assim, eu já vi várias harmonizações bem interessante, Sim. que você vê, não, essa pessoa, nossa, ela tá parecendo mais jovem, mudou, a pele tá bonita. E aí é legal. Eu me lembrei aqui de um caso, lembra que até agora nas Olimpíadas também viralizou aquela jogadora de vôlei, uma das levantadoras, esqueci o nome dela agora. Como era o nome dela? Enfim, esqueci o nome dela. Mas ela estava em todas as redes sociais, inclusive vários profissionais que trabalham com harmonização, exatamente mostrando uma harmonização facial perfeita, belíssima. Era ela? Era ela. Então, assim, ela já era uma mulher bonita, mas que, enfim, não estava realçada a beleza dela. A partir do momento que ela fez essa harmonização facial, nossa, se transformou numa mulher belíssima. Então, esse é o grande X da questão da harmonização. Sim. É realçar esses pontos de beleza, né? E não transformar o indivíduo fazendo com que seja outra pessoa. Não. Thaís, pronto, exatamente, né? Aquela jogadora Thaís. Ai, pronto, já tá ficou vendo a belíssima demais, tá vendo? Minha produção no meio do programa dá o nome, isso é maravilhoso. Thaís, olha na rede pra ver a Thaís como ela ficou belíssima, já era bonita. Já, assim, né? E ficou muito mais outra bonita. Mulher. E já no caso, por exemplo, da Sheila, né? Da Sheila Carvalho. Que era linda, gente. Sim, era uma mulher linda, né? Mas aí, ao longo dos tempos, a pessoa vai colocando, como a gente diz, vai colocando de pouquinho em pouquinho, quando vê, não se reconhece. E aí passa a se enxergar. Vira o fofão. Vira o fofão, né? Então, exatamente, assim. fica aquele rosto, né? Bem volumoso, bem cheio, bem, né? Muito volumoso realmente, então isso não é interessante. Então, nesses casos, a desarmonização é aconselhado, quando a pessoa passa a não se reconhecer mais. E tem risco? A desarmonização tem risco? Pronto, na realidade, risco para a saúde, assim, de fato, não existe um risco. Tá. Por quê? Porque a desarmonização é você remover o ácido hialurônico que foi colocado em excesso naquele rosto, né? Foi colocado. Tá. Então, o que é que a gente utiliza? A gente utiliza uma enzima que é chamada hialuronidase, que ela é capaz de degradar esse ácido hialurônico. Então, como a gente já falou, esse ácido hialurônico, ele fica ali naquele rosto, naquela face, por um determinado tempo, que vai depender da característica do produto. Tem produtos que 12 meses, tem produtos que 18 meses, 24 meses, depende muito, né, da viscosidade que a gente chama desse produto. Então, se você não esperar o tempo dele sair, né, esses 24 meses, por exemplo, esses 18 meses, tem que remover com a hialuronidase. Então, essa hialuronidase, ela é uma enzima que é colocada na região, ela vai degradar, é feito um tipo de massagem facial para que essa enzima consiga se degradar. E aí, vai voltando às proporções naturais do rosto. Existe um efeito colateral que pode acontecer. Às vezes, quando a pessoa, por exemplo, coloca muito volume, aquela pele, querendo ou não, ela expande, né? Ela aumenta. Porque ela precisa... depois ela vai cair.
Pronto. É como se fosse uma pessoa fazendo uma bariátrica. Pronto, exatamente. Então aquela pele, ela aumentou de volume para conseguir suportar aquele ácido hialurônico que tinha e depois que é removida, ela pode dar um certo processo de flacidez cutânea. Tá, isso também tem solução. Também tem solução. Aí depois a gente vai começar a ter que trabalhar com os outros produtos que vão Deus. estimular colágeno. Aí tem que colocar o bioestimulador de colágeno. Hoje em dia também a gente tem muitos equipamentos, muitas tecnologias, né? Que não são tão invasivas, que trabalham esse colágeno como ultrassom microfocado, os lasers de uma forma em geral, né? Então existem várias, radiofrequência, criofrequência, várias tecnologias, peelings também de uma forma em geral, que também trabalham esse estímulo de colágeno e vai melhorar essa textura da pele também. Eu ia perguntar pra você uma coisa, é muito interessante, porque uma das coisas mais difíceis no corpo da gente, que quando começa a cair ou começa a dar flacidez, é o pescoço. Sim. Pescoço tem jeito de Tem. esticar, porque o pescoço envelhece a pessoa. Sim. Pronto, inclusive é uma das coisas muito importantes que nos tratamentos da estética, a gente não esquecer do Eu pescoço. tô aqui segurando o meu pra ficar esticado. Não esquecer do pescoço, porque ele é uma extensão da nossa face, né? Então, Porque muitas tem a vezes... papada, né? Isso. Que as pessoas saem, que vai descendo. Isso. Inclusive, também é outra área de atuação dentro da harmonização. A gente também pode fazer tratamentos de bioestimulador de colágeno, de ultrassom microfocado, radiofrequência, esvaziadores de gordura que a gente chama nessa região da papada também, para reduzir a gordura e a flacidez também. Então, como eu estava falando, o pescoço ele é uma extensão da face. Então, às vezes as pessoas cuidam tanto da face e esquecem o pescoço. Aí o pescoço vai denunciar a idade. Com certeza. Né? Então, também é importante você, na hora que você faz os procedimentos na face, também lembrar sempre de cuidar do pescoço. A gente tem um amigo nosso que ele é mais novo que eu, inclusive, mas o pescoço dele parece que ele tem, sei lá, 10 anos mais de idade Sim. que eu. Ele está fazendo um tratamento agora também, que até dói um pouquinho, que é com laser. Sim. Né? Então, esse tratamento de pescoço sempre é com laser ou existem outros produtos? Não, existem vários outros, né? Existem várias categorias, desde os minimamente invasivos até os mais invasivos. Tá. Então, você pode começar só com cosméticos, pode começar com equipamentos que são radiofrequência, criofrequência, esses bioestimuladores de colágeno, os ultrassons, né, microfocados, lasers, peelings. Existe um arsenal muito grande de tecnologias hoje em dia para melhorar tudo isso. Tá vendo? Isso aí você pode melhorar seu rosto. Agora, quando for fazer, galera, é o seguinte, não precisa botar demais não, você é mulher, você é homem, porque os homens também estão se tratando bastante. Com certeza, hoje em dia os homens estão muito vaidosos. Muito. Sabe, eu faço também um tratamento com um dermatologista mesmo, e faço com outro que ela faz procedimentos muito bons também, que é uma caneta que eu esqueci o nome, é uma caneta... Eu esqueci o nome. Jato de plasma? Jato de plasma, exatamente. Muito legal. Inclusive, ele é bem conhecido para a blefaroplastia, que a gente chama. Exatamente. Sem corte, faz os pontinhos e aí aquilo ali dá uma retração na pele. Dá uma retração, eu já vi isso. E outra coisa também que eu faço, e eu não tenho motivo nenhum de mentir, eu sempre falo as coisas que eu faço, porque eu acho que nós temos que passar a informação para o público. Quando eu emagreci, quando eu vim de viagem, eu engordei muito. Hoje eu estou 7 quilos mais magro, tirei gordura do fígado, enfim. E aí eu comecei a ficar com um buchinho. E esse buchinho está saindo com essa caneta. Sim. Porque ela faz pá! Ela não faz o furo, mas entra o produto. Aí essa daí acho que já é intradermoterapia pressurizada. Exatamente isso. Ela sabe de tudo, gente. Entende só de tudo, maravilhoso. E isso é uma coisa que dá resultado também. Dá muito resultado também. Então nós temos hoje em dia diversas possibilidades, né? Desde procedimentos menos invasivos até mais invasivos. Isso também é interessante até porque a gente sabe que hoje em dia existe uma diferença até de indivíduos. Tem gente que adora o injetável e tem gente que não gosta de jeito nenhum. Não, eu não gosto que me fure, não gosto de agulha, tenho pavor à agulha, a gente precisa respeitar. E para isso a gente tem várias alternativas no mercado. Agora, eu acho que o mais interessante para nós, eu estou falando como vocês, como público, é o preço. Nunca vá só pelo preço. Sim. É baratinho, isso aqui eu vou no baratinho. Porque o barato pode sair caro. Exatamente, né? Então a gente tem que sempre cuidar em procurar um profissional capacitado, saber o que é que ele fez, de onde é que ele vem, se ele estuda, se ele tem capacitação para aquilo, né? Se ele faz cursos, enfim, né? Toda essa capacitação que esse profissional tem para exatamente fazer procedimentos de qualidade. Então, assim, duvide, se você for só pelo preço, se um procedimento uma pessoa está cobrando 5x e tem uma ali cobrando X,
presta atenção que tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa que você deve realmente prestar atenção para não ser aquele famoso barato que sai caro. Agora, assim, existem algumas, sei lá, alternativas não invasivas para a gente poder fazer a desarmonização facial que podem ser eficazes? Pronto, na realidade, a alternativa para a desarmonização ou é o tempo de Sim. deixar o produto sair, ou então realmente o uso da hialuronidase. Né? Não existe nenhuma outra alternativa. No caso da toxina botulínica, que também, né, existe alguns casos, por exemplo, a toxina botulínica a gente faz muito na região da face. Da face. E aí a gente pega de vez em quando algumas pessoas que tiveram o que a gente chama de pitose da pálpebra. Aquela toxina foi aplicada no canto errado e aquela musculatura relaxou e caiu a pálpebra. A pessoa fica sem conseguir levantar a sobrancelha. Ou também fica muito Ou então assim, fica muito elevado. Muito elevado. Exatamente. O que é que pode ser feito nesses casos da toxina? Existem alguns equipamentos, uma radiofrequência, por exemplo, exercícios faciais, que a gente utiliza na intenção de degradar mais rápido essa toxina. Então ela sai mais rapidamente e aquela pálpebra vai voltando para o local, por exemplo. Né? Ou então, por exemplo, nesses casos que fica muito elevado, você dá outro pontinho de toxina aqui para poder conseguir baixar essa sobrancelha. Então, tudo tem um jeito. A maioria das coisas tem um jeito. Tudo tem um jeito. Coloca aqui para poder levantar, de repente levantou demais, coloca em outro pontinho para poder baixar, até chegar naquela harmonização. Exatamente. Né? Então, esse é o grande X da questão. Harmonizar com naturalidade, com suavidade. Tá. Então, gente, é o seguinte, harmonização, o nome já diz, harmonizar, deixar mais bonito, mas deixar você. Não tem que ser outra pessoa para virar E às vezes, Ciro, muitos pacientes chegam na clínica com uma foto de um famoso e dizem assim, eu quero ficar assim. Não acredito, não. Demais. Sério? Doutor, eu acho lindo fulano de tal, eu quero ficar assim. E aí, uma das primeiras coisas que a gente diz, você nunca vai ficar assim, porque você não é ela. Não é. Suas proporções são diferentes dela. Seu rosto é diferente, você tem um tipo de rosto, outra pessoa tem outro, né? Outro formato, então não queira se comparar com ninguém. Não é o cabelo, né? Exatamente. Eu quero o cabelo dessa menina da novela, você vai cortar e vai ficar igual. Então, gente, vamos ter atenção, porque a harmonização facial é uma coisa boa? Você pode harmonizar, claro, maravilhosa, porque você vai estar com a sua autoestima lá em cima, você vai ficar mais bonito por mais tempo. Agora, faça dentro do limite, como a doutora falou, não passa do limite. Ai, minha boca era assim, ficou assim, ficou assim. Pronto, assim. Assim tá legal. Não, tá legal, não, vou colocar mais. Daqui a pouco já dá assim. Né? E a ideia, né, Ciro, assim, que hoje em dia muitas vezes eu falo, que até digo pros pacientes, é assim, aquela pessoa que lhe olha, diz assim, nossa, você tá mais bonita, mas não sabe o que você fez. Isso que é bacana. Esse que é o bacana. Eu acho que isso é legal. Então isso acontece muito. Né? Ai, doutora, a senhora tá tão bonita, a senhora tá mais bonita, assim, assim, assado. Fulaninho tá mais bonito. Então, sabe que fez alguma coisa, mas não sabe exatamente o que foi. Não consegue identificar, porque não é aquele bocão enorme, não é aquele negócio assim, né? Bem transformador, mas sabe que tem alguma coisa ali. Exatamente, a beleza mora no detalhe, né? Na sutileza. Eu acho que é isso, o segredo tá aí. É que as pessoas vejam você mais bonito, mais bonita, mas que não saibam como isso foi feito, se colocou e tal. E o programa terminou falando sobre essa coisa de beleza e desbeleza, vamos dizer assim. Poxa, o programa acabou assim, falando sobre beleza e não beleza, harmoniza e desarmoniza. Doutora Aline, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que coisa agradeço. Deliciosa esse papo, porque é uma coisa que todo mundo quer saber hoje em dia, isso. E vamos repetir isso, que é muito importante, galera. Atenção, tudo que é mais barato é Paraguai. Assim termina o programa Ciro Santos Convida, com a doutora Aline falando sobre harmonização e desarmonização e esses artistas que estão excedendo. Não se exceda, porque nada demais é bom. Beijo e até sábado para vocês, aqui na TVC, às 19h30, com o programa Ciro Santos Convida. Beijo, Aline. Obrigada, eu que agradeço. Programa Ciro Santos Convida.